Salve nação, estamos de volta, mais um pré-jogo, Cruzeiro e Atlético neste sábado, jogão clássico mineiro e a gente na expectativa de ver como vai se postar em campo o time de Pepa diante do seu rival, né? A gente fica na expectativa por um bom resultado do Cruzeiro depois dessa eliminação na Copa do Brasil, o Atlético que também vem de eliminação na Copa do Brasil e vem de protesto. A gente vai trazer tudo agora para vocês. Se inscreva aí no canal para você seguir acompanhando os nossos conteúdos que a gente publica aqui diariamente. O Cruzeiro joga com o Atlético neste sábado, como a gente falou. O jogo acontece às 18h30, 6h30 da tarde. E aí vai ter transmissão exclusiva do Premier, ou seja, para assistir a partida, se não estiver lá no Parque do Sabiá, onde vai acontecer o jogo, somente pelo Premier, canal fechado aí do Grupo Globo, né? E a gente traz os detalhes agora para vocês dessa partida. O Pepa que já divulgou a lista de jogadores relacionados e não tem Fernando Henrique mais uma vez. O volante que não estreou ainda pelo Cruzeiro, né? Estava se recuperando de lesão, já está à disposição do treinador português, mas ainda não foi relacionado por Pepa, né? O Fernando Henrique fica de fora desse confronto contra o Atlético. Acho que nas próximas partidas ele deve aparecer entre os relacionados, é essa a expectativa. E a gente também destaca que não houve mudanças, né, entre os jogadores relacionados do jogo contra o Grêmio. O Bruno Rodrigues aí que está com um probleminha, né, um edema, é dúvida para esse jogo, talvez comece no banco de reservas, vamos seguir acompanhando, talvez o jogador também se recuperou. O Cruzeiro divulga poucas informações, né, do dia a dia, a imprensa que não tem acesso à Toca da Raposa para acompanhar os treinamentos também não consegue afirmar ali se o jogador vai ou não começar jogando esse jogo deste sábado. O Cruzeiro que tem uma lista de jogadores aí pendurados grande, né? E a gente vai trazer para vocês também. Antes, destacar que o Wesley e o Ramiro seguem de fora, né? Os dois machucados, o Wesley Gasolina, no caso, a gente está falando, e não o Wesley, o atacante, o Wesley Ribeiro. E os pendurados do Cruzeiro são: a gente tem Matheus Jussa, o Wesley, esse sim o atacante, o Oliveira, o Gilberto e o William. Então, qualquer um desses atletas que levar, né, um cartão amarelo nesse jogo contra o Atlético Mineiro desfalca o Cruzeiro na próxima rodada. Então é importante a gente ficar de olho nisso também para ver se o Cruzeiro terá desfalques na próxima partida também pelo Campeonato Brasileiro. Agora todos os jogos são pelo Brasileirão, não precisa também a gente ficar dando destaque nisso, né? Hoje a gente está gravando o vídeo na sexta e publicando na sexta, né? Você pode estar assistindo no sábado, mas nesta sexta houve um protesto da torcida do Atlético Mineiro lá em frente ao CT deles, né? A torcida do Atlético protestando depois da eliminação na Copa do Brasil. E até estranho, né? Porque o time vinha em uma boa fase no Campeonato Brasileiro, se recuperou depois de um início ruim. E aí, exatamente na semana do Clássico, a torcida protesta contra o técnico Kudê, principalmente, né? Inclusive, ele parou o carro dele ali no protesto para conversar com a torcida cobrou muito, inclusive pediu para ele deixar o clube. Mas sabemos que o Kudê também não é bobo, né? O Atlético tem uma multa muito alta ali. Aliás, o Kudê tem uma multa muito alta para deixar o Atlético. E se o Atlético quiser que ele saia, tem que demitir e pagar essa multa, né? Então o Kudê, duvido muito que ele vai deixar o Atlético por vontade própria, a não ser que ele mesmo seja demitido aí pela diretoria do Atlético. E aí sim, quem sabe, deixe, né, o rival em definitivo. A gente tem as prováveis escalações tanto do Cruzeiro quanto do Atlético, vou até colocar na tela para vocês já. Antes de destacar a arbitragem dessa partida de Sávio Pereira Sampaio. Ele que apitou a derrota do Cruzeiro para o Cuiabá recente por 1-0 e o VAR será dele, Wagner Huey, bem conhecido os dois, né, tanto o árbitro de campo quanto o árbitro de vídeo, e torcer para que não tenha nenhum erro nessa partida contra o Atlético, né, de Cruzeiro contra o Atlético, porque o Cruzeiro também já sofreu muito com erros de arbitragem e a gente precisa que isso pare, né, não só nos jogos do Cruzeiro como todos os outros. Antes de continuar o vídeo e trazer as escalações, dá uma dica para vocês de aposta, e aposta lá na Betano, que é patrocinadora do Diário Celeste, parceira aqui do canal. Hoje a gente selecionou uma aposta dupla aqui, né? Aquela aposta casada. A gente vai colocar que ambas equipes marcam, mesmo confiando muito na vitória do Cruzeiro. E também vamos colocar aqui, ó, mais de 6,5 cartões amarelos. Acho que vai ser um clássico muito pegado, as duas equipes precisam da vitória, né? As duas equipes vão buscar a vitória depois dessa eliminação na Copa do Brasil, então eu estou bem confiante nessa aposta. Vou colocar aqui R$50 e aí com essa odd de 3,20, se tudo der certo, a gente ganha R$160
e você também pode fazer sua aposta clicando no primeiro link aqui da descrição do vídeo para você apostar e também, se não tiver cadastro ainda, se cadastrar lá na Betano. Agora a gente vai para a provável escalação do Cruzeiro, que é o mandante hoje. Rafael Cabral no gol, William e Marlon nas laterais, Castan e Oliveira na zaga, Machado, o Alisson e Vital no meio de campo, mais à frente Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. Coloquei o Bruno Rodrigues, mas é sempre bom destacar que ele é dúvida para esse jogo. Se ele não jogar, a tendência é que jogue o Stênio, assim como foi no meio de semana. Temos também a provável escalação do Atlético, né, o rival do Cruzeiro, neste sábado, o Everson no gol, Mariano, Natan, Gemerson e Rubens, formando o setor defensivo. Mais à frente, o Otávio, o Zaratio, o Pavon e o Johan no meio de campo. E lá na frente, Paulinho e Hulk, que são um dos principais jogadores do Atlético nesta temporada. O Paulinho vem vivendo um bom momento e o Hulk não está num momento tão bom assim, né? Perdeu até pênalti na eliminação de quarta-feira na Copa do Brasil. Então a gente fica na expectativa de ver como vai ser esse jogo e torcendo muito para a vitória do Cruzeiro, que seria muito importante. O Cruzeiro que está ali na parte de cima da tabela, o Atlético está na quarta colocação. E aí o Cruzeiro tem essa oportunidade de, se vencer, ultrapassar o rival e seguir mantendo a equipe ali na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro, que não é o foco principal. A gente sabe que o Cruzeiro não briga por título nesse momento, né? A não ser que aconteça algo muito louco nesse Brasileirão. A tendência é que o Cruzeiro fique ali no meio de tabela, próximo do G6, pelo menos são esses os objetivos do Cruzeiro, e não brigar também contra o rebaixamento. Mas quem sabe acontece algo muito louco, a gente segue na torcida pelo Cruzeiro. Então buscar uma vitória é muito importante diante do Atlético, até porque nos últimos jogos o Cruzeiro não conseguiu vitórias, empatou, tá certo, com o Flamengo fora de casa, mas agora nesse clássico, se o Cruzeiro conseguir vencer, vai subir muito na tabela ali, subir muito não, né? Vai subir e ficar definitivamente na parte de cima e já também começa a se distanciar da galera do Z4, a galera do meio da tabela, e isso é muito importante. Então peço para você comentar o seu palpite para esse jogo deste sábado, se você está confiante ou não, deixar o gostei e se inscrever aqui no YouTube, siga acompanhando que tem vídeo novo todos os dias. Até a próxima!